Bom dia, igreja. Tá fraco. Bom dia, igreja. Bom dia. Isaías 55:8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palma. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã maravilhosa, Senhor Deus. Obrigado por esse momento de alegria, de festa, momento de celebração, mas também momento de gratidão e de reconhecimento, porque temos a certeza e a convicção de que estamos aqui em razão de uma palavra lançada dos céus sobre a terra e que se cumpriu, Senhor Deus. Como é bom ver a sua palavra se cumprindo nas nossas vidas, na tua igreja, Senhor Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Nesse chão que hoje nós pisamos, estamos aqui para declarar que tu és o Senhor, que a casa é tua e que vivemos para servir o teu reino e assim glorificar o teu santo nome. Te agradecemos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos. Feche seus olhos, escute o Senhor aí. Tudo que você cantou, tudo que você louvou, tudo que você adorou, porque você está aqui, feche seus olhos. As distrações não deixam a gente ver isso. E muitas vezes a gente precisa vir para um lugar como esse, para que a gente entenda quem é o Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Jesus, receba também o nosso silêncio, Jesus. Nós somos prontos para te pedir, nós somos prontos para entregar tudo na tua mão e dizer: arruma minha vida. Mas muitas vezes a gente não se cala, Jesus, para escutar o Senhor. Que a partir de hoje, Jesus, depois de te adorar desse jeito, nesse dia tão especial, um dia que é para ti, Jesus. Esse dia é teu, foi o Senhor que programou esse dia. Isso não é sonho de ninguém que está aqui dentro, Jesus. Isso aqui não é sonho de ninguém que está aqui dentro, Jesus. Que o seu nome seja glorificado nesse lugar e que esse lugar seja para sempre teu, Jesus. Que por gerações até o Senhor voltar, que esse lugar te sirva em espírito e verdade. E que as nossas casas, Jesus, assim como foi profetizado aqui hoje, através dessa canção, dessa melodia, dessa palavra tão poderosa, profética, sobre aqueles que creem que o Senhor é um Deus de milagres, um Deus que tem feito todas essas coisas. Que tudo aqui, Jesus, direcione os nossos olhos para ti. Obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, dê. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje não tem geração, princesa, pastor? Todo mundo para lá? Não, eu falo aqui? Não? Glória a Deus. Sementes? Ei, você que tem uma sementinha aí, ó, no chão aí, de 3 a 6 anos, não é isso? Isso, 2 a 5, né? Falei? Vê o áudio aí, acho que está saindo errado aí, Igor.
Glória a Deus. Se não é o Espírito Santo, coloque sua semente lá na salinha, deixa o Geração Pequeninos cuidar deles. Quem preparou uma palavra, um versículo, pode sentar. Glória a Deus. Quem preparou um versículo, deixa para a semana que vem. Glória a Deus. Uau. Pode levar. Hoje está tendo uma sessão de cinema, um tela crente. Não sei se você já fez um tela crente na casa de vocês. Aqui tem um tela crente. E não é só para os pequenos não, viu? A partir de julho, deixa eu já dizer. A partir de julho, um dia na semana, a igreja vai abrir o home. Tem um home. Como fala, Renozinho? Não, mas tem uma outra palavra depois. Home o quê? Mas que tanto de Renault, gente. Todo mundo é Renault? Levanta a mão só para eu ver quem é Renault aí. Renozinho, senão eu não escuto, vai. Uau. Vem cá, Renozinho, fala para todo mundo. Home theater. Tem uma palavra que aqui vai ter culto em inglês. Eu tô só deixando o Senhor mostrar quem é que vai pregar em inglês pra gente, né? Deus vai levantando. Então tem isso aí aqui na igreja. E a gente, a partir de julho, a gente vai fazer um dia à noite. Estamos só esperando esquematizar tudo, internet, a sala, né? Deixar tudo pronto para que a gente tenha também durante a semana uma sala de cinema. Então você vai colocar o teu nome. Isso aqui é a nossa segunda casa. E é assim que a gente vai ver hoje o que é a igreja. Culto passado, a gente falou sobre a igreja de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre as gerações. A gente vai falar aquilo que o Senhor nos entregou. E você que é membro dessa igreja, entregou para ti também. Seja responsável por isso, tá? Aqui do lado, quem está com a gente pela primeira vez, naquela salinha ali que tem um vidro ali, é uma salinha para as mamães com as crianças pequenas. Ali tem um tapete todo de borracha para você deixar sua criança brincando. Tem um sofá lindo ali, tem som, tem televisão para você também assistir o culto, não só ali do vidro, mas também tudo que vai passar aqui passa para ti lá, num sofá para você ficar à vontade, sua criança mais ainda, para que você não perca nada do culto. Isso foi feito com muito amor para as mamães, já que essa igreja, além do nome Gerações, já tem muitas gerações dentro de barrigas, né? Aqui dentro. Quantas mamães já não ficaram grávidas, né? Depois que a Gerações abriu. Quantas mamães não estão aqui, mamães que não vinham, né? Não andavam em igreja, não conheciam Jesus dessa forma. E Deus vem trazendo também. Tá muito... Tem um avião aí. Aí, obrigado. Não sei se vai te atrapalhar aí na imagem. Se atrapalhar, pode subir um pouquinho. E aí, diante disso, as mães também Deus tem trazido a esse lugar. E quando a Flavinha falou, né, dizendo sobre o início dessa igreja, todo esse projeto, essa responsabilidade que foi dada a princípio a nós, como uma semente, mas não foi só a nós, e eu não podia começar hoje. Acho que eu dei uma quebrada hoje. Aquela palavra que entra, sabe, no coração. O Jonatas, quando falou das mãos para cima, e tem hora que a vontade é a gente baixar os braços e falar: ei, levanta outro. Não dou conta. E muitos foram levantados para deixar os nossos braços de pé, sabe? No início, foi levantado um conselho, o conselho da igreja. Eu queria dizer muito obrigado a vocês por nos suportarem. Alguns dizem que eu sou muito chato. A minha mãe está aqui, eu queria que ninguém perguntasse isso para ela. Muito enjoado. Que tem que ser as coisas assim. Mas deixa eu te dizer, quando a gente escuta algo do Senhor, ninguém tira de dentro da gente. Toda essa visão, tudo aquilo que a gente está vendo aqui, o Senhor colocou diante de nós. E quando Ele nos chamou, eu tenho certeza, porque primeiro não era projeto nosso, as Gerações, o nome não foi a gente que escolheu, foi o Senhor que deu. Isso foi confirmado no céu, a 8.000 metros de altura, dentro de um avião. Quando um comissário de bordo ali, Renozinho e Bia, estavam com a gente, viajando para encontrar Luiz Vitor na praia.
e de repente começa um culto dentro do avião. Não sei você, mas eu nunca tinha visto isso. Uma família inteira, gerações dentro do avião e pelo rádio saindo em todos os alto-falantes do avião. Ele dizia assim: aqui dentro existe uma geração. O bisavô tal, o pai tal, Renozinho e Bia estavam na nossa frente, a gente atrás. Depois de uns 5 minutos pregando sobre Jesus, pregando sobre família, e falando o tempo todo gerações, gerações, gerações. Para mim era uma confirmação de 3 dias antes. Eu acordei com esse nome. Não sabia se tinha vindo de mim, se tinha vindo do Senhor, ainda estava um pouco estranho para mim. Era um nome tão bíblico que eu falei: é impossível a igreja chamar isso, Igreja Gerações. Mas assim como esse lugar que ficou 4 anos fechado esperando a gente, eu creio que esse nome também ficou desde a eternidade separado para cada um de nós. Não é à toa que tudo isso está sendo confirmado com as mamães aqui, com os filhos que estão dentro do ventre das mães, que estão grávidas, e de tudo aquilo que a gente vai deixar se Jesus não voltar, para que essa igreja continue. Isso aqui é eterno, assim como as coisas do Senhor, assim como a gente é. Uma das promessas sobre a igreja é que Jesus ia voltar, ia buscar a igreja, uma igreja preparada, uma igreja que ia ser santa, uma igreja de pessoas novas, uma igreja de pessoas que seriam transformadas. E tudo isso pegou no meu coração lá atrás, muito tempo atrás, quando eu entendi que tudo aquilo que eu estava construindo estava escorrendo pelos meus dedos, e por mais que eu fechasse a mão, escorria. E a minha família, a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, além de não estar usufruindo, eu ainda estava perdendo eles. Quando o evangelho chegou na minha casa. Ao longo de uma história, e quando a gente olha assim, parece que não tem história, parece que foi tudo do acaso, ou então sorte na sua vida. A gente precisa lembrar de sermos sempre intencionais. Essa palavra parece que está na moda, mas é bíblica há muito tempo. Desde que a palavra de Deus chegou ao mundo, quando Ele disse haja luz, quando Ele fez tudo isso, no qual hoje a gente pisa, a gente enxerga, a criação está para todos os lados. Só que a gente muitas vezes vai deixando a vida nos levar, a gente vai vendo e levando conforme irresponsáveis, me permita essa palavra, e eu estou falando de mim, talvez não seja de ti, o que eu duvido muito, porque a Bíblia diz que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. E somente quando Jesus entra, somente quando a gente entende o que é esse lugar, esse projeto perfeito de uma vida que não vai acabar, é que os nossos olhos se abrem. E a gente consegue olhar um para o outro como irmãos em Cristo. A gente consegue olhar para um lugar como esse, como verdadeiramente uma segunda casa. Porque fisicamente a gente tem a nossa casa, cada um tem um endereço onde chega a correspondência. Mas espiritualmente, onde é a sua casa? Pastor, mas dizem que eu sou. Sim, você é. Nós somos. Culto passado, e a gente se torna uma grande família. A sua família mora no lugar físico, o seu endereço, a sua família também mora no lugar físico, chamado igreja. Esse é o projeto. E quando isso foi entregue a nós, claro, é impossível para um só, somente para Jesus. E se não for o Espírito Santo nos conduzindo, e como é que a gente é capaz de escutar o Senhor? Deus usando pessoas. Por isso alguém pregou para você, por isso alguém convidou você para estar aqui hoje, por isso alguém está orando por você, porque se o nome da gente não chegar no céu, esquece mundo espiritual, esquece vida eterna, esquece espiritualidade, como também dizem muito. Existem anjos trabalhando sobre ordens de Deus para as nossas vidas, e por isso o nosso nome precisa chegar lá. Aí vai ter anjo na tua casa. Eu não posso ir, mas anjo pode. E aí a gente descobre que os nossos joelhos são muito mais fortes que os braços. A gente ora. E antes de conhecer Jesus, a palavra, eu te pergunto, que oração que você fazia? Quantas vezes a gente falou coisas que hoje a gente até tem vergonha em oração? Quantas vezes a gente disse para Deus algo e não recebeu, e muitas vezes perguntava: onde está esse Deus? E quando Ele entrega essa responsabilidade sobre tudo isso, isso aqui, gente, é um projeto muito grande. Deus levantou um conselho logo no início. E eu tenho certeza que muitas vezes, quando eu estava cansado, baixando o braço, Flavinha também, na nossa intimidade, porque alguns pensam, né? Não, mas já são pastores. Quando a Bíblia fala, ela diz assim: ei, eles estão passando as mesmas dificuldades que vocês. Mas parece que a gente coloca, né, como aquilo que a gente foi ensinado, como alguém
já perfeito, alguém que já está ali como se fosse um anjo, né? É alguém com muita responsabilidade. E quando a Bíblia diz, fala que é para aperfeiçoar os santos. Todos nós que entendemos o que é esse lugar. E nesse cansaço, nessa vida perfeita, onde Deus já sabe o nosso dia de amanhã, Ele vai preparando a gente antes. Essa é a diferença de andar com Deus. O caminhar com Deus é justamente Ele já te preparando para o seu dia de amanhã, muitas vezes te equipando, mas muitas vezes também fazendo com que você passe por algo, para que quando vier algo maior, você já está confiante o suficiente de que Deus ou vai me dar livramento ou vai me dar força. Isso é a igreja. E um conselho foi levantado. Pessoas que já conheciam a gente, é óbvio. Certo dia, um cara que eu amo muito me deu uma palavra que acalmou meu coração. Ele dizia assim: pastor, não preocupa com o que estão falando. Sabe por quê? Eu não consigo imaginar alguém num bar, alguém num boteco, uma roda de amigos, todo mundo bêbado, e de repente um virar para o outro e falar assim: vamos construir uma igreja? Isso não sai de um futebol onde depois de ganhar os caras olham e falam: engraçado, ganhamos, né? Mas eu estou com a vontade de abrir uma igreja. E ele começou a contar a estrutura de igreja, o avanço do reino, uma igreja para cada pessoa, de acordo com aquilo que você espera, com aquilo que você sonha, porque a gente falou semana passada sobre a igreja espalhada sobre a face da terra. Ninguém vai ter desculpa, porque tem igreja para todo mundo. Qual é aquela? Mas quando eu me coloco e falo: ei, é aqui, por N motivos, gente. Alguns dizem: ah, não, mas veio porque está precisando do casamento. Glória a Deus, é Jesus mesmo. Ah, não, mas esse aí está precisando de emprego. É Jesus mesmo. Só que Ele não vai te dar um emprego, Ele vai te preparar para o emprego. Porque senão a gente ganha um emprego, mas a gente não está preparado e a gente perde de novo. Alguns perdem casamento, aí chega aqui: eu quero casar direito agora, uma mulher no Senhor, eu me arrependo de tudo. E Deus dá um novo casamento. Mas Ele não te deu um novo casamento para você perder de novo. E aí Ele vai te preparar. E é nesse lugar que a gente é preparado para as coisas eternas. Então, muito obrigado, conselho. Muito obrigado por cada um que se colocou na responsabilidade de ser um conselho dessa igreja. De saber que quando a gente se reúne, quando algum comando vem do céu, a gente passa para vocês. E eu creio que muito daquilo que está construído aqui, muito daquilo que a gente já está vivendo, partiu do joelho de vocês. E eu queria que essa igreja desse uma salva de palmas para o conselho dessa igreja. Queria também agradecer aos líderes dessa igreja. É impossível. A Bíblia fala que tinha que ter líderes de grupos menores, e que as coisas maiores seriam levadas até Moisés, para que ele pudesse discernir o que fosse da parte de Deus, para que ele desse a instrução. E assim foi feito lá atrás, e assim é também na igreja. Líderes que nessa igreja, por tudo aquilo que Deus construiu e colocou dentro de nós, constrange a mim e a Flavinha cada vez que vocês abrem a casa de vocês para receber essas muitas pessoas que Deus está trazendo. E quando eu falo está trazendo mesmo. Porque ninguém, eu posso dizer isso hoje de púlpito, e creio que justamente nesse selo de um ano, ninguém que está aqui dentro, que chegou antes ou depois, recebeu um convite meu para vir para cá. Nenhum. E isso entrou no meu coração quando em Atos capítulo 2, o início da igreja, e eu entendi que a gente estava iniciando sim um projeto chamado igreja. Quando Atos, está lá em Lucas, escreveu Atos dizendo que Deus ia trazendo para a igreja aqueles que iam sendo salvos. Pastor, mas eu não posso convidar, eu convidei, eu estou errado. Não, não pode, Deus falou comigo. Deus falou com a pastora. E ninguém recebeu um convite nosso de WhatsApp, de telefonema, para estar aqui. Isso foi construído, líderes foram levantados, e eu queria também agradecer a cada um de vocês, que eu sei a dificuldade que é muitas vezes cansado de abrir a casa e ficar até madrugada. Não sei que unção é essa, de onde veio, mas até de madrugada a gente está lá com o último casal para sair da nossa casa, e a gente está lá falando: ei, vai dar certo, ei, creia, seu marido vai ser mudado. Geralmente é os maridos, viu, homens? Ajudem aí a gente dormir mais cedo. Glória a Deus pela sua vida.
Mas não fique tão feliz não, mulher. Tem mulher aí também. Viu? Mas sabe por quê? Porque é o ser humano. Deus não vê se você é homem, se você é mulher. Foram as duas coisas que ele fez, homem e mulher. Mas tem algo dentro de nós que é igual, ó, coração. E se ele não mexer no coração do homem, não mexer no coração da mulher e não alinhar, por isso que lá no livro de Ezequiel diz que ele vai tirar um coração de pedra, assim nós somos. Por isso uma dificuldade de vir para um lugar como esse, de obedecer a palavra. A gente está aqui, mas muitas vezes a gente fica pensando que não, já estou na igreja. Sim, mas deixa eu te falar, isso é a segunda casa. E a primeira também é a igreja, a sua casa. E aí esses líderes, eles abrem as casas dentro daquilo que Deus entregou para a gente. E eu quero também agradecer a cada um de vocês. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem dia que está cansado, mas eu também sei o que a gente recebe do céu por fazer isso. Que Deus continue fortalecendo vocês, levantando líderes, porque a gente não tem cargo nessa igreja, a gente tem líderes. E cada um deles sabe quanto tempo demorou para se tornar líder, pela responsabilidade que é da gente ser exemplo, não só aqui dentro, mas fora também. Então, muito obrigado a vocês. Também queria que a igreja desse uma salva de palmas ao Senhor pela vida desses líderes. Quero agradecer também a comunicação da igreja. Tudo aquilo que é feito aqui é feito com tanto carinho, tanta oração. Eu fico imaginando, porque tem dias que eu ligo para elas e digo assim: ei, time, eu preciso de um negócio. Sério, pastor, para quando? Para ontem. E aí elas começam a mexer, e eu fico impressionado como o ontem chega. Elas vão lá atrás e elas vão entregando e hoje, já quero dizer aqui para eu não esquecer, já que a gente está nesse mover, hoje tem um presente da igreja para cada um de vocês como família. Vocês ainda não vão receber agora, vai ser no final, na saída, mas essa igreja quer presentear cada um de vocês que está aqui nesse dia tão especial, um dia de festa, um dia onde eu tenho certeza os anjos estão aqui, ó, ao redor, guardando, batendo suas asas, glorificando o nome do Senhor, dizendo: tudo se fez, está consumado, está consumado. E uma das palavras que Deus deu para esse um ano foi: vou começar a tirar a semente da terra. Até um ano, Maurício, tudo isso aqui que a gente está vendo foi uma semente debaixo da terra. Então, por isso, líderes, se preparem para o derramar do Espírito sobre nós. Se preparem porque pessoas vão ser batizadas dentro da casa de vocês. Se preparem porque corações vão ser convertidos de pedra a carne dentro da casa de vocês, diante dos olhos de vocês, porque essa igreja é uma igreja que é um pedaço, e eu creio nisso, e a gente já tem vivido isso, é um pedaço do céu aqui na terra. Se preparem. Quero agradecer também a um ministério lindo chamado Geração Atalaias. Eu acho que vocês não ouviram. Ei, um time que começou pequenininho, porque a gente precisava ser pequenininho para aprender, para um ajudar o outro. E de repente numa reunião estava tomado esse lado aqui de homens e mulheres que queriam servir ao Senhor quando a gente veio para esse lugar. Um lugar enorme, grande, que precisava de mais gente. E a tranquilidade que eu tenho, sabe, para gerir, para verdadeiramente agradecer a Deus, é porque Ele que vai fazendo, Ele que vai trazendo. E eu sei que tem muitos que querem servir. Começa a orar sobre isso, essa semente que está no teu coração. Isso vai chegar o tempo, vai chegar a hora. Como eu disse, isso tudo aqui é fruto de muito tempo. Não é de obra humana, é o Senhor que tem nos conduzindo. E quando essa geração Atalaias foi levantada, homens e mulheres, se você observar, queria que você olhasse para trás ali, ó. Todo mundo, pode olhar para trás? Dá uma olhada nessa turma ali atrás, ó. Uma camisa. Haja luz. Uma camisa que esconde ou mostra, depende dos teus olhos, corações que servem, corações que temeram a Deus a ponto de dizer: ei, eu quero chegar mais cedo, ei, eu quero orar pela igreja, ei, eu quero ajudar, eu quero amar. E ainda tem uma turma sentada aqui, porque tem uns apaisanos no meio de vocês. Tem uns que ficam aí olhando como é que você adora, como é que você louva. Porque tem uns que chegam muito duro, eu cheguei muito duro, né? Aí tem uns que estão muito duro, aí os atalaias aí
Eles olham e falam: rapaz, eu vou orar por esse cara que ele vai adorar um dia que nem ele acredita. Aí quando você chega ali atrás, tem um atalaia lá que estava quase saindo do chão ali. E era duro esse cara. Isso é Deus. E ele vai levantando um exército para orar por mim, orar por você, senão ninguém vai ficar de pé e nem permanecer nesse lugar. Porque existe uma guerra para que a gente não entenda tudo isso. E as gerações veio para vencer todas as guerras. E para vencer todas as guerras, tenha certeza, um exército está sendo levantado. Vem tiro, gente. Vem seta. Vem armadilha de todos os lados. E se a gente não guardar o coração, se a gente não entrar naquilo que é a igreja, naquilo que o Senhor levantou para ser eterno, a gente vai se perder. Porque você acha que não tem vaidade dentro da igreja? Tem vaidade dentro da igreja. Porque a vaidade está dentro de nós. E a igreja é feita por cada um da gente. Aí eu te pergunto, não tem vaidade dentro de ti? Não tem soberba dentro de ti? Não tem ciúmes dentro de ti? Só em anjo que não tem, gente. Dentro de nós tem. E aí, a hora que isso é levantado, eu preciso falar: ei, peraí, a palavra diz o quê? Deixa eu ir para a palavra. Quieta aí, sentimento. Quieta aí, porque Deus vai juntar as diferenças para que elas fiquem irreconhecíveis e a gente se torne só um povo, só uma nação, só uma fé, só um batismo, só um Senhor. Esse é o nosso projeto. Esse é o projeto das gerações. E tudo isso foi construído, sabe? Foi falado aqui, diante de joelhos, sim, no chão, diante de coisas que estavam por vir, que a gente não sabia. Mexeu com confiança, mexeu. Como é que você vê e experimenta uma fé que é aquilo que você não vê, mas aquilo que você acredita? Um Deus que a gente não toca. O ser humano é mexido até nisso. A gente foi criado para tocar, para ver. Por isso, uma idolatria enorme numa nação. Mas de repente você tem que abandonar tudo isso e só na tua fé você tem que crer que tem um Deus olhando por ti, cuidando de ti, dando ordem aos anjos para te guardar. Isso não é fácil. Mas aí vem Paulo, apóstolo São Paulo, e ele vem dizendo assim: sabe como é que isso vai chegar em ti? No ouvir. Porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir as boas novas sobre Cristo. E para você ver como o mundo faz com a gente fora de uma igreja, existe um cristianismo sendo pregado no mundo sem Cristo. Me explica isso. Um cristianismo que pode tudo e que não conhece Cristo. Da onde vem cristianismo se não é de Cristo? E as gerações veio para pregar sobre Jesus Cristo, para pregar sobre aquilo que você, sem saber, é tomado para ficar distante dele, que é o pecado sobre cada um de nós. São esses sentimentos que nos afastam de Cristo, e a Bíblia fala claramente sobre isso. Mas que agora, unidos por Cristo Jesus, a gente pode se tornar filhos. E tornando filhos, os filhos se reúnem no corpo, e o corpo é a igreja, no qual o cabeça, aquele que comanda todas as coisas, o cérebro, aquele que direciona o que a igreja vai fazer, para onde a igreja vai, que projetos tem, Cristo Jesus. E a gente vai sendo, sabe, a Bíblia fala, enraizados. Por isso que o Evangelho de João, capítulo 15, Jesus fala: ei, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que estiver em mim, permaneça em mim, e eu permanecerei em você. Não é um Senhor, um Jesus, um Deus que vem e nos toma a força. Ninguém foi tomado à força aqui. Você precisou decidir sobre a sua vida. Você precisou levantar e vir para cá hoje. E a estrutura toda que é levantada, os projetos, como eu estou falando, da tela crente, geração pequeninos quando a gente chegou. Gente, 1 ano. A gente está fazendo 1 ano. Mas quando eu lembro, já li, quando Abraão precisou sair, sai, para onde? Não sei, sai. E Abraão ali foi mexido. E quando a palavra no hebraico diz sobre a saída de Abraão, é para que ele fosse encontrar com ele mesmo. Sai da tua terra, é para que ele encontrasse o Deus que habita dentro dele. Não era para ele sair e encontrar um lugar físico, sair de algo. Era para ele justamente abandonar aquilo que ele vivia até aquele dia. A Bíblia fala que nós somos, 2 Coríntios 5, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Assim como foi com Abraão, foi com Igor e foi com cada um de nós, se a gente estiver em Cristo. A gente precisa abandonar e encontrar com a gente mesmo, encontrar com essa habitação que a gente vai ver hoje. Templo do Espírito Santo. Um Deus tão poderoso. Cadê Dani?
Canta para mim, Dani. O Léo saiu, ficou tu. Um Deus tão grande num coração tão pequenininho, canta. Uai, quem já sabe essa música? Glória a Deus, Dani, vai ser você sozinha mesmo. O Léo voltou? Cara, isso é um marido. Voltou, já. Uma salva de palmas pro Léo. Olha esse Deus, o que que faz? É para cantar, você e Dani. Aqui é assim, Léo. A gente está cultuando o Senhor, adorando Deus. Meu cu tá ligado aqui. Pera aí um pouquinho. Vai no violão? Eita. Para Deus é tudo com excelência, né? Eu estava aqui torcendo. Pega o violão, orando. Pega o violão. Vem. Escuta esse louvor. Olha que simples. Olha que simples. A gente é que complica, amém? Diga assim, a partir de hoje, eu quero a simplicidade do Evangelho. Eu quero a simplicidade de um Cristo que veio, entrou num jumentinho em Jerusalém, não tinha onde dormir, não repousava na casa dele, mas em todos os corações que diziam: Senhor, habita em mim. Pode bater palma. Meu coração é tão pequenininho, cabe dentro dele Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele Deus grandão. Olha agora. Deus quem criou a terra e o mar, e desenhou o céu e as estrelas a brilhar, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. Pastor Ricardo, vem cá. Tão pequenininho, não, mano. Glória a Deus. Cabe dentro dele Deus grandão. Meu coração tão pequenininho, mas cabe dentro dele. Fala bem forte. Um Deus grandão. Pronto. Glória a Deus, Léo. Agora eu não sei onde você ia, mas pode ir, tá? Obrigado. Glória a Deus. Mas antes de você sair, viu, Léo? Também quero que essa igreja louve o Senhor através de uma salva de palmas. Pela vida de vocês, né? Muito obrigado, muito obrigado. Eu sei que assim como em mim uma porção de responsabilidade foi colocada, em vocês também. Mas eu sempre disse para ti, não, que isso nunca seja um peso. Que a gente sempre faça isso com prazer, e assim eu tenho visto vocês fazerem. O sorriso de vocês, a gente tem falado aqui, parece que e não é o Cláudio, viu? Dr. Cláudio com a Tice, não são eles ainda, mas tem uma turma aqui que parece que está botando mais dente na boca. Mas na realidade é o sorriso que vai abrindo, né? Tem gente que está juntando aqui já, ó. Quer ver? Olha lá o Léo, vai, Léo. Glória a Deus pela sua vida, pode ir lá, Léo. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Continue te usando. Vai sair por aí, é? Amém. Glória a Deus. E Deus levantou isso também 3 dias antes, gente. A gente falou e muitos já sabem. 3 dias antes. A gente não sabia nem o local onde a gente ia se reunir. Sair da nossa tenda, sair daquilo que a gente ia deixar para trás. 10 anos servindo uma igreja. Uma palavra lá em Curitiba de um canadense alcançou o meu coração, para que eu entendesse tudo aquilo que a gente vê, mas que existe uma história. Esse canadense olhou para a gente num culto de domingo, numa igreja gigante de 1.500 lugares, e ele olhou para mim e para a Flavinha e falou: levanta. A gente estava orando por alguns projetos na Adão, onde a gente servia, tinha que abandonar Casados para Sempre, abandonar a liderança, para que a gente viesse agora a gerir todos os cursos daquela igreja. E Deus tinha
pegado o meu coração, aquilo não tinha entrado no meu coração como uma forma alegre, algo da parte do Senhor, como eu sempre vinha ao longo da minha vida, até quando eu abandonei tudo e comecei a servir o Senhor integralmente, foi mais fácil do que quando eu ouvi esse projeto. Porque anos antes, eu já tinha sido colocado, e eu creio, você também vai ser assim, e preste atenção nisso. As nossas escolhas definem o nosso dia de amanhã. Parece claro, isso é óbvio, todo mundo fala isso, mas viva isso. Começa a semear, começa a entender, a dizer, ei, eu quero daqui tanto tempo, eu quero isso, e comece a regar, a Bíblia diz. Porque as sementes, se você já sabe isso, as sementes já estão aí. Mas rega, porque quando a palavra do semeador, ela vem, a parábola, ela diz que o diabo, o inimigo da nossa alma, assim diz a Bíblia, ele vai tirar essas sementes do nosso coração, e por isso muitas coisas não acontecem na nossa vida, espiritualmente falando. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, leia depois, poderosíssimo. Ele fala que sem Ele nada é possível na vida espiritual. Pastor, mas tem gente que conquista as coisas, conquista, mas espiritualmente ele é morto. E quando ele morrer, acabou. A vida eterna dele, diz a Bíblia, vai ser no pior lugar, que ele nunca quis ir, mas que ele não conseguiu decidir sobre uma vida eterna ao lado de Cristo. São escolhas que a gente faz. E aí, ao longo de alguns anos, a gente teve a possibilidade também de começar a viajar para pregar. E quando eu recebi esse convite, eu chamei a Flavinha e disse, meu amor, engraçado, parece tão top isso, ser convidado para pregar, para viajar. Não estou dizendo que quem faz isso, amém? Outra coisa que o mundo, parece que a gente fala uma coisa, eu gosto de maçã, então eu odeio pera. Não é isso, gente. Uma coisa não exclui a outra, amém? E aí eu disse, meu amor gozado, isso, eu não consigo pensar que isso vai me trazer esse prazer que eu tenho de abrir a minha casa, de conhecer pessoas, de ouvir pessoas, de abraçar essas pessoas, dizer, ei, sabe uma porção de esperança que transborda e que muitos estão vivendo isso? Os líderes vivem isso. Que por mais difícil que possa parecer, a gente encontrou um Deus do impossível. E quantos casamentos dessa forma, conhecendo, vendo, ministrando, em atendimento, orando, de repente, aquilo que não vinha de nós, mas Deus vai e começa a mexer, e aquilo você vai vendo uma pessoa ligando, dizendo, ei, me coloca de novo no grupo da igreja. Seja bem-vindo ao grupo da igreja de novo. Sabe, é nesse lugar que a gente aprende a não desistir um do outro, porque eu sei que eu estou numa luta. E eu sei que se não for você me ajudando, se não for você orando por mim, se não for a gente juntos, eu vou ficar para trás. Porque não é somente a minha história, é a história de todos nós que está contada nesse livro. Agora, que dia alguém te incentivou a ler esse livro? E aí eu falei, meu amor, isso não mexe comigo. O que mexe é eu conhecer pessoas, abrir minha casa, eu quero viver a vida deles, eu quero ver o que eu posso fazer. E a gente abandonou isso. Falei, não quero. E nesse dia, eu lembro que alguém virou para mim e falou, pastor, você é igrejeiro. Eu falei, igrejeiro? Eu nunca tinha escutado isso. Que nome feio. Igrejeiro. Ainda não está bom assim, igrejeiro. Imagina alguém virar para você e falar, fala para a pessoa do lado aí, seu igrejeiro. Fala. Não é estranho? Mas eu entendi. E quando eu entendi, eu falei assim, é estranho, mas é isso, eu sou isso. Eu sou igrejeiro. E logo em seguida, veio o pastorado, e aí eu entendi Deus falando assim, pronto, já que você escolheu isso, você vai ser levantado para isso. E a gente não podia sair daquele lugar sem a Flavinha também ser ordenada. Porque dentro de um joelho, que durante anos num banheiro se dobrou, e ela dizia, ele vai ser pastor e pastor da Assembleia de Deus. Não tinha outro lugar para eu aprender, não tinha outra escola espiritual para que eu aprendesse, para que eu tivesse aprendido e continuo aprendendo. Ninguém está pronto sobre as coisas espirituais. Foi lá, naquela igreja, pastores que me receberam, pastores que me acolheram, pastores que me ensinaram. Um grupo foi levantado, mas chegou uma hora que mais uma decisão. Aquele coração não tinha recebido esse novo projeto lá dentro, e a gente estava em oração. Por isso, Senhor, se for de Ti, confirma. 2018 eu entreguei minha vida completamente para Ti. O que você precisar de mim,
Eis-me aqui. Não é fácil dizer eis-me aqui, gente. É eis-me aqui, mas... Eis-me aqui, mas... Eis-me aqui, mas... Só se for domingo à noite. Domingo de manhã eu não consigo ir, pastor. Eis-me aqui, mas terça não dá. Eis-me aqui, então vem. Que dia? Quarta. A quarta é um dia que eu tiro para descansar. Cuidado com eis-me aqui. Tem gente que quer viver essa vida espiritual, mas quer conforme ela sonha. E isso aqui nunca foi sonho meu, e as coisas espirituais precisam ser sonhos de Deus. Senão você continua vivendo sua vida. E aí, diante disso, esse canadense manda a gente levantar e diz: ei, o tempo acabou. O tempo acabou. E a gente de pé, não tinha outra pessoa, era comigo. Ele tinha mandado a gente ficar de pé. E quando ele disse o tempo acabou, eu falei: nó, já era. Vou para o bastidor agora, vou ficar guardado, coordenando. Mas Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar alegria. As coisas de Deus, ela vem junto com uma porção de alegria. Ok. E aquele canadense continuou falando. Tudo ia batendo como esse novo projeto aceito. Era a oração que a gente fazia. E hoje, mais uma vez, e sinais. Eu quero que você repita comigo assim: Senhor Jesus, que a partir de hoje, que eu possa ouvir e ver, sentir e glorificar o Teu nome pelos sinais que o Senhor vai me dar. O homem espiritual, o homem que crê, ele precisa entender que, assim como todo o tempo a Bíblia fala sobre Deus direcionando, a gente vai ouvir. E hoje Micael disse aqui: colher frutos que você nunca semeou. A palavra diz isso. A palavra diz isso. E ele terminou porque Deus sabia que eu não estava entendendo, e Deus falou: eu vou ser mais claro. E diante de uma multidão ele disse assim: ei, escute. E aí parece que eu estava já em outro lugar, pensando nas coisas que eu já ia fazer, num excesso de responsabilidade. E ele virou e disse: o tempo acabou, eu vou acelerar tudo. Você não vai servir a homens mais, mas a mim diretamente. E isso foi um xadrez, um checkmate. Eu fiquei parado e falei: agora eu não entendi mais. Não entendi mais. Era o projeto Gerações chegando dentro do meu coração. 2 dias depois, uma americana que tinha chegado nessa noite confirma em 10 minutos de conversa, vendo uma forma linda. Deus dá a visão para ela, Deus dá tudo aquilo que vai acontecer e ainda mostra como. Então ela olhava para a gente e ela dizia, e ela falava assim: uau, como é lindo tudo que Deus está me mostrando. E eu olhava para ela e dizia: uau, me mostra também. Porque tem alguns que vão receber dons, outros não. Mas a Bíblia diz que é para todos. E quando eu recebi essa palavra, eu falei: eu também quero. Só que a Bíblia também diz que Deus dá conforme a vontade dEle. Então, se eu não recebo, Deus, me dá o meu. Se eu não sou atalaia, Senhor, o que é? E Deus levantou um projeto lindo aqui também, Geração Pequeninos. E quantas pessoas não estão vivendo experiências incríveis com os filhos de vocês, usando esses pequenininhos que moram dentro da casa de vocês, que talvez vocês não entendam, não tenham visto, para homens e mulheres já espirituais, que vão ensinar essas crianças, que vão falar de Jesus, e de repente chega para mim chorando e fala: pastor, eu tive uma experiência incrível com os pequenos. É assim. Todos eles. Deus falou: coloca a liderança da igreja para aprender com os pequenos. Ei, isso é fora da nossa mente, mas é dentro da mente de Cristo. Isso é a igreja. Agora, se eu venho e falo: peraí, eu vou botar minha liderança, homens que já criaram seus filhos, homens que já entregaram a vida, homens que estão aqui pregando para casal, agora eu vou botar para criança lá. Deus preparando a gente para algo que eu nem sei, mas quero dizer: fique preparado. Visões já foram dadas sobre esse lugar, né, Dani? Confirmadas pela Dani, de algo que a gente nunca sonhou, frutos que a gente nunca colheu. Depois dessa confirmação, a gente volta e eu converso com a Flavinha e digo assim: meu amor, Deus está mexendo, Deus está fazendo a vontade dEle, assim como tem feito. Vamos aguardar, Deus vai continuar falando. E durante 2 meses,
De 2 em 2 dias, no máximo, Deus dava sinais. Me lembrei quando Micael disse: recebi uma carta no dia do meu aniversário, 16 de março. 20 dias, talvez, nem 20, 18 dias depois dessa palavra, desses 2 profetas, eu recebi uma caixa com um monte de frutas, que eu só conhecia 2. Tinha umas 10. Eu abri e eu falei com a Flavinha: meu amor, não vou comer isso de jeito nenhum. Eu não sabia nem abrir. Mas Deus sabia o que era aquilo. E quando eu abri a carta, estava, Micael, exatamente escrito dessa maneira: se prepare, porque você vai colher coisas que você nunca plantou. E hoje, um ano, eu nunca botei uma semente para uma igreja diante do Senhor. Nunca quis, nunca falei: eu quero a igreja para a gente, eu quero administrar sozinho. Pelo contrário, eu sempre tive temor. E esse canadense, na palavra que ele tinha dito, ele olhou nessa conversa e disse: pela lealdade e fidelidade de vocês, Deus confia a vocês um projeto grande. E na mesma hora o Espírito Santo disse: lealdade à igreja e fidelidade à palavra. Céu e terra precisam estar alinhados sobre a nossa vida. A geração estava começando, a gente não sabia para onde ir. Um tempo horrível veio sobre nós. Flavinha emagreceu 12 quilos, de 11 a 12 quilos ela emagreceu simplesmente pelo fato de ter que dar tchau e abandonar literalmente 10 anos que a gente construiu e serviu aquela igreja. Não acho que é fácil. Um dos maiores problemas nossos é medir a dor do outro. A gente olha, a gente viveu isso e está vivendo como igreja em várias situações. Pastor, isso não é nada. Eu falei: não é nada para ti. Você não tem, a gente não consegue medir. Pastor, mas isso é tão bobo para ti. Não fale isso. Não fale isso. A pessoa pode estar sofrendo, chorando, e mesmo que não for para você algo, lute com ela. Tire ela desse lugar. É assim ou não é, líderes? E nessa carta dizia algo incrível, e é essa a palavra que eu quero que seja derramada sobre vocês. Essa carta dizia: se prepare para um tempo de colheitas de frutos que vocês nunca semearam, mas que é direito de vocês por herança de quem vocês são em Cristo Jesus. A Bíblia fala que filhos, nós somos co-herdeiros com Cristo. E tudo aquilo que é do Senhor, tudo aquilo que faz parte do reino é seu e é meu. Eu preciso me tornar, e por isso que a gente precisa se posicionar como igreja. Por isso que a gente precisa justamente estabelecer essa nova vida, não agora somente humana, natural, onde eu tenho uma casa física, mas agora espiritual, e eu também preciso estar numa casa espiritual, a casa de Deus. Se não fosse aqui, gente, Deus nos deu isso. Deus nos entregou isso. Mas eu lembro, no início, aonde a gente vai, e falei: não se preocupe. De repente alguém chegava e falou: pastor, eu tenho uma sobreloja em tal lugar. Eu tenho uma loja de um amigo. Lembro do Marcinho me mandando um vídeo: pastor, vamos fazer o culto aqui, ó. E eu olhei e falei: Marcinho, está diante do Senhor. Se for aí, pode ter certeza, a gente vai estar nesse lugar em breve. E de repente, 3 dias antes, um me liga e diz: pastor, e aí? O culto é domingo, está todo mundo me perguntando. Eu falei: que todo mundo? Pastor, você está por fora. Eu falei: tô não. Não me diga isso não. Tem uma turma esperando o primeiro culto. Sabe quem que deve ser o maior? Ei, aquele que vai contar as boas novas que você está fazendo na obra é o próprio Jesus. Pare de falar de você mesmo. Pare de falar de você mesmo. Pare de levantar dizendo: sou eu, sou eu. Pode deixar que tem anjos, sabe? Em sonhos tem anjos, ó, dizendo assim: ei, ei, ei. E anjo aparece ou não, gente? Deus levanta pessoas que você olha e fala: cara, isso é um anjo. Deus levantou um anjo. Semana passada a gente viveu aqui, pastor, que a Flavinha encontrou junto com o discípulo dele, vendendo coisas para ajudar a igreja. E a Flavinha falou: eu não tenho para comprar agora,
mas o que eu tenho eu te dou. Posso fazer uma oração por ti? E eles ainda, assim como os atalaias envolvidos em vocês, quietinhos, sem dizer quem eles eram. Uma oração? Pode. E ela acabou de orar, a Paty falou, ela é nossa pastora. E aí o Tiago, o discípulo, disse assim, ei, ele é meu pastor. E aí teve esse encontro celestial, e esse pastor usado por Deus liberou uma palavra que atropelou as três, Paty, Pri e Flavinha. Coisas do céu que vão acontecendo na nossa vida, anjos que Deus vai levantando, pessoas para que a gente venha se relacionar espiritualmente. Isso é a igreja. E quando a Bíblia fala, eu queria que colocasse, para a gente terminar, 2 Coríntios 5,17. Você já escutou isso tanto? Glória a Deus. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, parabéns. Mas diz assim, com uma alegria, você está numa festa. Ei, um ano. Uau, um ano. Por isso que hoje o culto é o dia inteiro. Não sei se te falaram. Falaram? Glória a Deus. Já trancou as portas aí, atalaias? Glória a Deus. Essa risada foi de nervoso, né, Bruno? Foi, não foi? 2 Coríntios 5,17. Observe quem você é agora em Cristo. E quando a palavra é em Cristo, quando Paulo fala isso, em todas as suas cartas, você vai contar ali, talvez, pode ir para mais um pouquinho, para menos, através de traduções, enfim, daquilo que é escrito, mas por volta de 164, 170 vezes, Paulo fala estar em Cristo. Mas o que é isso? Eu quero viver essa nova criatura, eu quero viver esse projeto de Deus, eu quero ter essa casa espiritual, eu quero ser esse templo do Espírito Santo. Essa nova vida que estou dizendo e estou vendo aí, esses novos frutos que eu nunca semeei, o que é isso? Que responsabilidade é essa? Que pessoas que são levantadas para estruturar tudo isso? Eu quero ser uma dessas. Mas a gente precisa estar em Cristo. E quando Paulo fala mais de 160 vezes, ele fala sobre estar em Cristo. E quando eu vejo isso, Paulo está dizendo e chamando a gente para ter uma comunhão mística. É algo ainda misterioso, é algo ainda que você não conhece. Ele está chamando para uma vida religiosa sem você ser religioso. Ele está chamando você para uma comunhão. Andar com Cristo é assim como você, virando para o lado ou não, se estiver aqui, lembre do seu melhor amigo. É alguém que você vai ver todo dia, alguém que você vai se importar, é alguém que você vai querer conhecer. Quando a gente vê pessoas chegando, muitos estão aqui. O Vitor, falar em Vitor, faz assim, Vitor. Sua mãe está aí? Faz assim. Eu quero glorificar o nome do Senhor pela sua mãe que te criou com tanto carinho, com tanto amor, né? Dá uma salva de palmas, por favor. Obrigado por me avisar, viu? Glória a Deus. Te amo, tia Jerusa. Mas eu até me perdi. Porque o Vitor, sempre que eu olho o Vitor, sabe, uma porção de esperança, viu, tia Jerusa? Vem. Porque eu falo assim, eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor, é quase um anjo. Quase um anjo. Eu não tenho dúvida que é. Quem conhece sabe. Quem frequenta a casa dele sabe. A minha mãe está aqui, nem a nossa mãe nos conhece. Eu posso falar que a minha também está aqui, viu, Vitor? A nossa mãe, nem a nossa mãe nos conhece. Mas existe um Deus no céu. Existe um Pai de todos nós. Que Jesus, ensinando-nos a orar, disse, Pai Nosso. E aí a gente toma posse disso, mas a gente não entende essa filiação. Como é que eu posso chamar de pai alguém que eu não conheço? Como é que eu posso chamar de pai e não está nem aí para o meu irmão? Então quando Paulo fala sobre isso, essa comunhão, esse relacionamento, ele está dizendo, ei, eu preciso me revelar a ti. Eu te conheço, se revele a mim, não adianta você esconder nada. E é interessante, porque quando ele vem com isso, é um contato genuíno. E aí ele traz, coloca para mim João 3,15, 3,16, todo mundo conhece. Mas eu, quando estou em Cristo, isso aí já está sobre a minha vida. Diz, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Estar em Cristo é dizer, ei, agora eu vivo para sempre.
Estar em Cristo é a gente receber essa palavra, essa promessa, para ter a certeza que tudo aquilo que eu estou fazendo, já que eu sou eterno, vai precisar ser entregue na eternidade junto comigo quando eu chegar no céu. E aí, para eu entender o que é eterno, somente esse livro vai me mostrar o que é eterno. E aí é onde começa o estar em Cristo mudar a nossa mente. Aí é onde a mudança da mente vai me dar a opção de entregar o coração a Jesus. Muitos entregam a vida a Jesus, e a gente vai fazer isso aqui hoje. Se você não teve oportunidade, não perca mais essa. Isso é necessário. Paulo, falando aos Romanos, ele diz. Só que quando eu entrego o meu coração, muitas vezes depois é que eu paro para ler ou paro para saber que comunidade é essa, que família é essa que agora anda junto, todos no mesmo espírito, todos na mesma fé, no mesmo batismo, porque Deus nunca colocou diante da gente uma religião, Deus colocou diante de nós Cristo Jesus. E aí isso que era místico começa a ser desvendado, esse relacionamento começa a ser real, esse relacionamento começa a ser vivífico. E aí eu consigo entender aquilo que vai acontecendo dentro de mim, a ponto de eu parar de lutar contra mim mesmo, contra os pensamentos, aquilo que a gente foi ensinado muitas vezes até pelos pais. Mas se é uma nova criatura, se eu estou em Cristo, o que tem de passado? A Bíblia fala, ele ficou para trás. Coloca para mim em Efésios 2, versículo 20. Estar em Cristo é a gente ser conduzido pelo Espírito Santo. Estar em Cristo é a gente fazer parte não só de uma família, mas de um Espírito que é o mesmo. Por isso, as diferenças, elas passam a ser irreconhecíveis. Quem acha que eu sou igual ao Maurício, por exemplo? Bruno, você está demais hoje, Bruno. Você olha para o lado, você vê diferenças, porque nós somos criados diferentes. Mas nesse lugar, nesse projeto de Deus, as diferenças ficam tão irreconhecíveis. E a gente começa a olhar um para o outro com um amor que você fala assim, esse cara é perfeito. Aí a esposa vem e fala, vem morar com ele, para você ver. Mas a minha esposa também pode falar para vocês isso. Vem morar. Porque é onde a gente tem liberdade, é onde muitas vezes a gente perdeu até, sabe, o bom senso. Porque a gente não entendia o que é amar. A gente queria em troca, é assim ou não é? Só que nesse lugar, conduzidos, olha lá, conduzidos, juntos, um só exército, um só povo. Quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, ele traz juntos, somos sua casa. Olha agora, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Não é nada, tudo aquilo que foi, sabe, colocado dentro de nós agora para essa nova vida, uma criança, por isso a gente aprende com as crianças. Por isso Cristo disse, deixe vir a mim as criancinhas, e se não for como essas crianças, esquece o reino de Deus. Porque ele está dizendo, ei, assim como eu ensino uma criança, assim como o pai, você ensina a sua criança, assim eu vou ser na vida de vocês. Aprendam de mim. Muitas pessoas querem descanso para a alma. A alma tem, gente, o diabo tem usado um bloqueio na alma da gente. Ou a gente está preso no passado, ou agoniado com o dia de hoje, ou preocupado com o dia de amanhã. Remédios sendo tomados. E aqui, em nome de Jesus, se essa palavra pegar no seu coração, você não foi feito para tomar remédio. Renanzinho, a gente foi feito para ir no médico, amém? Porque um médico um dia falou assim, pastor, esses caras ficam pregando isso, eu vou perder meu emprego. Não é isso. Existe o natural, sim, mas o espiritual rege todas as coisas. Um dia perguntaram, pastor, você não toma remédio? Eu falei, claro que tomo. Você não vai no médico? Claro que eu vou. Mas eu não quero ser doente, porque eu já encontrei o médico dos médicos. E a doença da alma é algo que a gente vai ver que a gente fica prisioneiro. A gente vai sendo agarrado para te deixar num lugar que você já devia ter saído, ou então você não devia nem ter ido. Porque aí vem a própria humanidade naquilo que Deus entregou de ciência e fala para a gente, ei, 85 a 90% das tuas preocupações não vão acontecer, vá dormir. Agora isso pega no teu coração aonde? Não pega, porque no nosso coração só pega a palavra do Senhor. É nesse lugar que ela vem e ela encontra lugar, e a gente vai transformando, a gente vai se transformando
na figura de Jesus Cristo. Por isso as diferenças vão acabando. Estar em Cristo é experimentar a salvação que é mediada pela filiação. Romanos 8, 9. Capítulo 8, versículo 9. Eu preciso me tornar, João fala que a gente recebe Jesus. E aí vem Paulo e escreve: vocês, porém, não são, olha isso, controlados pela natureza humana. Estar em Cristo mas pelo Espírito. Estar em Cristo é o próprio Deus, o Espírito do Senhor que estava em Jesus. E ele diz: se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Eu sou igreja, eu sou templo, então o Espírito Santo precisa estar aí. E se ele é santo, deixa eu te dizer, o pecado vai ter que sair. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. 10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Andar em Cristo é essa filiação de se tornar filho, participar da plenitude. Efésios 3, capítulo 19, escute isso: que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. 20. Olha lá, não é isso um ano que a gente está vivendo? Mari, toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder, só Ele tem poder para fazer tudo isso que você está enxergando. Só Ele tem poder para entrar, trocar seu coração, mudar a forma como você pensa. Só que quando Ele faz isso, Ele vai muito além. E quando Paulo fala, ele fala: pelo poder que atua em nós, é capaz de realizar. Olha as gerações aí, eu vejo ela dentro desse lugar. É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Uma geração pequeninos que foi levantada depois que a gente chegou aqui. Durante 10 meses a gente botava os menininhos na brinquedoteca e orava. Tinha uma escada enorme, não sei se você lembra disso. E a gente orava: Jesus, faz pelo menos uma rampa para os meninos ir rolando. Transforma aquilo, bota uma grade, faz alguma coisa, Jesus. E ministrando os pais, e uns diziam: ei, e vou contar isso para você, e se pegar aí, fica para ti. Alguns pais me chamavam e diziam assim: a igreja não vai fazer nada? Muitos saíram da igreja por causa disso. Cuidado com as armadilhas para você sair da igreja. Se você não é daqui ou for de outra, cuidado, que lá também tem armadilha. Setas que vão pegando na nossa cabeça: não gosto, você não está em Cristo. Tem coisa que eu não gosto também. Um dia o Maurício chegou para mim, sentou do meu lado, todo feliz. A gente estava no encontro com Deus, ele cheio do Espírito Santo. Ele está aí? Ô Maurício, glória a Deus pela sua vida. Achei que você tinha saído. E aí o Maurício olhou para mim e falou assim: pastor, você me ama? E eu olhei para ele, pensei, fiz aquela cena, né, para dar aquela coração bater diferente, né? Aí eu olhei para ele e falei: amo, eu te amo. Aí o sorriso dele abriu. Aí eu falei: você tinha que ter perguntado se eu gosto de você, que amar é mandamento, não tem escolha. Agora você tem que perguntar se eu gosto de você, porque aí gostar é entre eu e você. Amar não, eu tenho que te amar, filho. Pastor, mas como é que é isso? Vai orar, Deus é que vai te falar. Essas coisas a gente fica tudo curioso, né? Mas na palavra deixa passar. Não entendi, deixa, vamos ver o outro versículo. Mas isso é o poder daquilo que vem, e aí Deus vai fazendo infinitamente mais. E aí Ele vai levantando pessoas nessas diferenças, a gente vai amando, e quando eu decido amar, a gente passa a gostar ou não. A gente passa a gostar ou não, gente. Pessoas diferentes da gente, é ou não é? Pessoas que no mundo você nunca conheceria, nunca andaria junto. Eu evito alguns, da graças a Deus, que a gente não encontrou no mundo. Glória a Deus. Bruno, você está demais hoje, Bruno. Glória a Deus. A gente vai precisar terminar. Efésios, olha o 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
queria que você ficasse de pé. Queria que você olhasse para a pessoa do seu lado de novo e dissesse assim: eu quero te dar parabéns. Diga assim: de alguma forma hoje você está aqui na festa de 1 ano da Igreja de Jesus. Diga assim, para ocupar a tua mente, diz assim: uma igreja que veio para mudar a minha vida e a sua. O nosso propósito, o nosso propósito de todo esse exército, o nosso propósito de todas essas vidas, essas pessoas que foram, sabe, como eu fui constrangido com a mudança para esse lugar. Pessoas que foram levantadas, sabe, dizendo: ei, pastor, o que está precisando? Pastor, quantas pessoas procuraram a gente dizendo: eu quero ajudar. Gente, isso aqui era um gigante. Não faltou nada. Da cadeira, que é a melhor que a gente podia comprar, a melhor do mercado. Quando o cara vem entregar, vou contar isso para vocês. Quando o cara vem entregar essas cadeiras, ela vem do Rio de Janeiro, chegou uma carreta dando ré. A moça falou 30 dias. Falei: a gente não tem 30 dias. Em 5 dias a carreta estava dando ré aqui. Sinais, 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 sinais. Quem está aí envolvido com a gente sabe disso. E a carreta dando ré. E aí o Tiago, o motorista da carreta, um cara que eu já falei com ele: a próxima igreja que a gente for colocar em Brasília, porque isso aqui é apostólico, essa igreja, viu, gente? Alguns falam: pastor, por que você não fez uma igreja maior? Já não está cabendo. Eu falei: rapaz, tem tanto pastor nessa igreja, hein, pastor Ricardo? Tem tanto pastor nessa igreja, por que nós vamos juntar todo mundo assim? Vai ter, gerações Águas Claras, vai ter gerações Jardim Botânico, vai ter gerações Beira Lago, vai ter gerações em todos os lugares. Por quê? Porque Brasília vai ficar pequena pro projeto que Deus entregou pra gente. E aí, diante disso, a gente vai aprendendo do Senhor, vai sendo usado, e Deus vai levantando pessoas. Pastor, eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Quero que você saia também com isso. Como é que eu ajudo? Talvez seja simples para você, mas entenda que você precisa fazer algo. Do simples ao muito. Pessoas entregaram e ofertaram a essa igreja coisas que nem elas um dia imaginaram, mas foram tocadas pelo Senhor. Viver em Cristo, no Espírito. Outros, como eu fui ministrado quando eu cheguei aqui, depois que um exército entrou aqui para limpar essa obra. Em 22 dias isso foi feito. E precisou um exército vir para cá. E quando eu olhei, gente, tem uma salinha aqui que até hoje eu estou tirando rodo lá de dentro. Cada um chegou com um baldinho, um rodo, um pano. E eu olhei e olhava essas mulheres com 1,5 metro de unha. E eu olhava e falava: vai arranhar o piso, vai rasgar as cadeiras. E aí ela pegava o pano assim, embrulhava a mão dela. Fica imaginando, né? Quanto de pano, né? Então devia estar enfaixada, né, Beto? E aí ela ia passando de joelho. Tem fotos. Tem fotos. Se você não creu ainda, converta. Sabe? E o Tiagão olhou pra mim e falou assim: pastor, essas cadeiras que vocês compraram, você sabe, né? Eu falei: o quê? 10 em 10 minutos você tem que dar um glória a Deus. Eu falei: como assim? Pela cadeira? Glória a Deus, a gente vai dar. Ele falou: não, pastor, que essa cadeira é incrível, ela faz as pessoas dormirem de tão confortável que ela é. Eu falei: como assim, Tiago? É assim, você tá pregando, e aí Deus faz infinitamente, glória a Deus. Aí você vai ver que alguém vai pular lá, esse cara tava dormindo. Eu falei: Tiagão, tá repreendido, aqui ninguém vai dormir não. Aqui a gente vai ficar atento à palavra do Senhor. Porque a missão da igreja é cuidar de vidas, e eu creio que Ele vai trazer aqui quem quer ser cuidado. Se você não quiser ser cuidado, deixa eu te dizer, a gente vai cuidar de você também. Tem um exército levantado aí. Tem um exército levantado aí. Então, muito obrigado. É apenas 1 ano. Quantas pessoas foram levantadas, quantos, né? Se a gente for agradecer. Eu tentei, o Maurício falou: pastor, você vai esquecer alguém.
Não começa a falar nomes não, que você vai esquecer alguém. Então você que de alguma forma, eu creio, até por estar aqui hoje, nesse dia. Tem alguém que chegou hoje, que veio aqui pela primeira vez hoje? Levanta a mão assim, bem alto, bem mais alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meu Deus, a igreja toda? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ali não, ali é dos velhos. Ali é dos... Glória a Deus. 18, 19, 20 pessoas, gente. 20 pessoas. Obrigado por vocês estarem aqui na festa. Pode ter certeza que se veio um convite para você estar aqui hoje, veio do céu. Nesse dia de um ano de igreja, a gente está aprendendo ainda. Tem muito projeto. Vou dar apenas um. Vem cá, Vitor e Lu, vem cá. Por favor. Fica aqui já. Tantos projetos para esse segundo ano. Vou dar alguns para vocês. O Tela Crente, dia de semana, 19h30. Em vez de você ir para o Cinemark, você vem para cá para a gente ver um filme junto e depois discutir sobre o filme. Sábado, glória a Deus. Te amo, viu? Sábado, dia 17, gente, 8 da manhã. Um projeto chamado Geração Jesus Running. É assim, Renault, é assim mesmo que fala? Tá certo? Jesus Running? Ok. Ei, escute isso. Você que gosta. Vai começar dia 17 um projeto de corrida de rua. Então a gente vem pra cá, dá tempo de você comprar seu tênis, vir descalço, alguém vai te emprestar, não sei. Mas venha pra cá, domingo, 8 da manhã. Domingo não. Sábado, 8 da manhã. E aí a gente vai alongar. Hã? Quem tiver aqui. Quem tiver aqui vai alongar. O Túlio, cadê o Túlio? O Túlio tá aí? Vem cá, Túlio. Deixa eu te mostrar aqui também. Glória a Deus. A corrida não vai ser tão devagar assim não, viu, gente? Vai ser chamar o que vai tocar o projeto. Glória a Deus pela sua vida. Deus tem levantado essa família linda aqui. Ontem a gente viveu o céu aqui. E uma das coisas que Deus falou foi: ei, eles estão chegando. E eu dizia assim: estão chegando? Então ainda tem mais? E dia 17 o Túlio vai comandar, preparador físico. Você vai estar em boas mãos. O Jesus Running. A gente vai treinar aqui ao longo desse semestre para ano que vem. Imagina já, tá? O projeto é ano que vem. As Gerações está nas corridas de rua de Brasília. E a gente vai correr. Ei, Léo. E a gente vai correr. Vou te falar como, tá? A gente vai correr assim, ó. Alguém vai dizer no meio da corrida: nós estamos correndo, vai. Vai, Vitor, Lu. Nós estamos correndo. Aí alguém vai falar assim, ó: Vitor, e a igreja? E a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. E as gerações? As gerações será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. E a sua casa? E a minha casa será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Você lembra de ontem, né? Lembro. Não. É porque eu não lembro quem falou que as Gerações já nasceu andando, né? Agora completou um ano, a gente vai começar a correr, né? Mas em breve a gente vai estar voando, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vem esse projeto. Vem um projeto às quartas-feiras, culto para mulheres. Além disso, os cursos, Geração Pequeninos, vai voltar a Aurora. Tem um terraço, gente. Não sei nem o que o Vitor vai trazer aqui pra gente, mas a gente ainda tem uma área aqui que não foi explorada. Começa a orar sobre isso. Tem um nome também em inglês. Geratop? Não, mas aquele que parece um latido, como é que chama assim? Rooftop. Tem um lugar aqui em cima que chama rooftop. Fala, rooftop. É isso. Meu Deus. Por isso que alguns falam, essa igreja não é séria, não.
Então, ó, tem um lugar aqui em cima que chama isso, né? Só que também é um lugar que a gente vai fazer a torre de oração. A pastora orou por uma igreja e Deus deu esse lugar porque em uma das coisas que ela orava era a torre de oração. Então a gente ainda tem um lugar a explorar aqui em cima, um lugar lindo para a gente vir fazer a aurora com Deus, para a gente vir aqui orar, para que a gente venha aqui ter um, sabe, um lugar mais alto, quase aquela sensação de estar mais perto do céu. Então tem muita coisa para a gente fazer e por isso eu queria que você, agora, nesse apelo, dentro de uma bondade de Deus, viu, Léo? Dentro de uma bondade de Deus, eu queria que você fechasse seus olhos. E se você realmente quiser, eu sei que não vai caber aqui na frente todos, mas se você quiser fazer parte desse ano de gerações, desse ano da igreja, de todos os projetos, que você quer se envolver mais sobre isso, eu quero que você aí no seu lugar, você só diga assim para o Senhor, no seu silêncio: Senhor, eu quero fazer parte disso. Me levanta da forma como o Senhor quer que eu faça, não do meu modo, mas conforme o Senhor quer que eu faça. Levanta, Jesus, e coloca no meu coração a vontade de servir, a vontade de ser um ofertante, um dizimista, de fazer parte desse projeto que hoje eu creio, entendi, é um projeto do céu sobre a minha vida, a minha casa, para que esse lugar se torne a minha casa espiritual. Tire esse tempo aí com você, escute esse louvor e faça esse compromisso com o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa responder, Senhor, confirmando ou colocando a tua vontade, que não seja aqui, mas que cada um aqui, Senhor, seja um embaixador do reino. Cada um aqui possa experimentar o que é servir na tua obra, andar contigo, caminhar contigo, ser igreja. Que o Senhor possa responder, Senhor, cada pergunta que aqui foi feita, que está sendo feito, e que tudo isso seja para a honra e glória do teu nome. Escute esse louvor e que Deus responda a você em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te